Todos os dias milhares de pessoas desaparecem o tempo todo, é comum. Mas, e quando alguém aparece? Sem nome, sem origem, sem passado. Em 2009, um homem surgiu do nada numa cidadezinha da Irlanda, sem documentos, sem registros, sem sequer constar no sistema de imigração. Ele disse se chamar Peter Bergman, mas ninguém com esse nome jamais existiu. Por 3 dias, ele caminhou pelas ruas com uma sacola roxa nas mãos. Sempre sozinho, sempre em silêncio, mas cada vez que voltava de mãos vazias. Como se estivesse apagando a própria existência, pedaço por pedaço. Hoje, você vai conhecer um dos maiores enigmas da internet moderna. Um caso que nem os melhores investigadores conseguiram resolver. O desaparecido que nunca esteve vivo. O homem sem rosto. Peter Bergman. O maior mistério da era digital. Sligo, uma cidade pacata de pouco mais de 20 mil habitantes, abraçada pelo vento frio do noroeste da Irlanda, um lugar antigo, com histórias que remontam a milhares de anos, onde o tempo parece correr devagar. Foi ali, em junho de 2009, que algo mudou. Um homem chegou, um estranho que se apresentou como Peter Bergman. Ele se hospedou no Sligo City Hotel, à beira-mar, discreto, reservado, quase invisível. 50 anos, 60 anos, sotaque alemão, olhar distante, barba feita, falava pouco, evitava o contato. Por 4 dias ele caminhou pela cidade como uma sombra solitária, até que, na manhã de 16 de junho, o impossível aconteceu. Seu corpo nu apareceu na praia, arrastado pelas ondas, longe de tudo que conhecia. The fog was beginning to lift, and I noticed this. Something like almost something from a shop window, like a mannequin that was in the sand. And of course, as I got closer, I realized it was actually a person, and that he seemed to have. A descoberta de seu corpo e a subsequente investigação revelaram rapidamente que Peter Bergman não era seu nome verdadeiro. A partir desse ponto, o enigma sobre quem ele era e de onde veio apenas se aprofundou. Parecia evidente que ele havia feito um esforço monumental para garantir que ninguém jamais soubesse sua verdadeira identidade ou até mesmo sua origem. A polícia então iniciou uma meticulosa reconstituição de seus passos, desde o momento de sua chegada a Sligo até seu último dia, na esperança de juntar qualquer peça de informação. Em 12 de julho, ele desembarcou no terminal de ônibus em Derry, na Irlanda do Norte, uma localidade a cerca de 2h30 ao norte de Sligo. Ele pegou um ônibus, carregando uma bolsa de ombro preta e uma mala menor. Ele chegou por volta das 6h30 na estação de ônibus, e de lá pegou um táxi para Sligo City Hotel. No hotel, pagou 65 euros por noite em dinheiro. Ao se registrar, forneceu o nome Peter Bergman e listou seu endereço como Viena, na Áustria. Investigadores mais tarde determinaram que esse endereço não existia. Na verdade, era um terreno baldio, não havia nada lá, e nenhuma pessoa chamada Peter Bergman que se encaixasse em sua descrição ou idade foi encontrada. Ele simplesmente nunca existiu. Os enigmáticos movimentos e a meticulosa dissimulação durante sua permanência no hotel, Peter Bergman foi repetidamente flagrado pelas câmeras de segurança saindo do prédio com uma sacola plástica roxa cheia de itens. No entanto, em cada retorno de suas longas caminhadas, a sacola havia desaparecido. A presunção era que ele estava se desfazendo de seus pertences em lixeiras e cestos de rua pela cidade, e depois guardando a sacola vazia novamente no bolso. A polícia foi incapaz de identificar o que ele descartava, pois o homem utilizava os pontos cegos das câmeras de vigilância para ocultar suas ações. Seus movimentos pareciam deliberadamente planejados, como se ele soubesse exatamente onde depositar seus itens pessoais, provavelmente para que ninguém jamais pudesse encontrá-los ou rastreá-los. Era possível que esses itens contivessem informações de identificação que ele nunca quis que fossem descobertos. Em 13 de junho, ele entrou em uma agência dos Correios e comprou 8 selos e adesivos de correios aéreo. Se ele enviou cartas e para onde, permanece um mistério. No entanto, acreditava-se que elas poderiam conter alguma informação que identificasse. No dia seguinte, ele deixou o hotel, entrou em um táxi e perguntou ao motorista se ele poderia recomendar uma praia tranquila, onde pudesse nadar. O motorista levou Bergman para a praia de Rosses Point. Mais tarde naquele dia, o mesmo motorista o buscou na praia e o levou de volta à cidade. Na segunda-feira, 15 de junho, Bergman fez o check-out do seu quarto de hotel. Ele estava com sua bolsa de ombro preta, mas também carregava uma sacola plástica roxa e tinha uma mala de mão diferente do que havia chegado. Ele seguiu para a rodoviária. No momento em que chegou à estação, uma das malas havia desaparecido. Para onde ela foi, ninguém sabe. Ele se dirigiu ao balcão de uma loja e pediu um cappuccino e um sanduíche
sanduíche de presunto e queijo torrado. Neste ponto, o mistério se aprofunda ainda mais. Imagens dele comendo mostram-no tirando os pedaços de papel do bolso várias vezes, olhando para eles, dobrando-os e guardando-os novamente. Em uma ocasião, parece que ele rasgou o papel em pedaços e o jogou no lixo. É bem possível que o que ele rasgou fosse uma lista de coisas que precisava fazer e que ele as havia concluído. Posteriormente, ele embarcou em um ônibus para Rosses Point e foi visto pela última vez caminhando pela praia. Na manhã seguinte, um pai e um filho, que estavam treinando para um triatlo, encontraram seu corpo nu na praia às 6h45 da manhã. O detetive responsável pela investigação da morte deste homem comentou que as condições climáticas na época eram amenas. Durante a busca na área onde seu corpo foi encontrado, a cerca de 300 metros de distância, estavam suas roupas e alguns itens pessoais, dinheiro, papel em branco, curativos, aspirinas, um relógio de pulso, e do hotel ele também havia removido todas as etiquetas de suas roupas. O legista observou que os dentes de Bergman estavam bem cuidados. Ele tinha um dente de ouro e havia feito muitos procedimentos, indicando que tinha recursos para cuidar da sua saúde bucal. No entanto, também descobriram que a sua saúde era muito precária. A investigação revelou que ele estava em estágios avançados de câncer de próstata com tumores ósseos. Ele também mostrava sinais de ataques cardíacos anteriormente e tinha apenas um rim. O outro havia sido removido. Para um homem com problemas de saúde tão graves, o relatório de toxicologia, no entanto, mostrou que ele não tinha nenhum tipo de medicação em seu sistema, nem mesmo a aspirina que estava com o resto de seus pertences na praia. O médico legista afirmou que, devido a seus ataques cardíacos e estado de saúde, o homem teria sentido uma dor significativa e teria necessitado de medicação prescrita para lidar com ela, mas nada foi encontrado em seu sistema. A polícia nunca conseguiu identificar quem Peter Bergman realmente era. Ele chegou a Sligo vindo de Derry, mas sua origem antes disso é desconhecida. Derry não é um grande porto de entrada na Irlanda do Norte. Ele poderia ter voado de outra parte do Reino Unido, mas é mais provável que ele estivesse em Belfast antes de chegar a Derry. Pelo fato de ter enviado cartas, presume-se que as tenha sido enviadas para amigos, familiares ou alguém que conhecia, mas ninguém jamais se apresentou para identificar. Algo sem dúvidas é que Peter Bergman fosse um homem terminalmente doente. Alguém que desejava morrer em seus próprios termos, mas porque ele tomou medidas tão extremas para esconder sua identidade, para garantir que ninguém jamais soubesse quem ele era. Permanece um mistério. Ele também pode ter pensado que seu corpo seria levado para o Atlântico, e assim esse homem desconhecido simplesmente desapareceria sem deixar rastros. Após uma investigação que durou 5 meses, o corpo foi enterrado em Sligo. O funeral foi assistido por 4 policiais da guarda. Em 2015, o jornal francês Le Monde relatou que havia contatado a polícia austríaca. Eles afirmaram que o endereço que ele deu era em Viena, mas a polícia austríaca disse que a polícia irlandesa nunca os havia contatado sobre essa pessoa. Também não havia um aviso de Interpol para o homem não identificado. Quando uma pessoa desaparece ou se torna procurada, cabe ao país de origem fazer a denúncia. No entanto, Peter Bergman não estava desaparecido e nem era procurado. O único elo é que ele tinha um sotaque alemão, falava em alemão e listou um endereço na Áustria. Podemos inferir, portanto, que ele era austríaco, mas o endereço que ele listou não existia. O nome que ele deu não existia. E parece que ele, de certa forma, também não existia e não queria existir. O homem conhecido como Peter Bergman queria permanecer desconhecido e planejou seus movimentos de forma tão calculada para que nunca pudesse ser identificado. Por que ele fez isso e por que escolheu uma cidade em particular no noroeste da Irlanda para viver seus últimos dias, continua sendo um mistério irresolvível. Se isso fez sentido pra você até aqui, pausa por 2 segundos, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina a manter esse tipo de conteúdo vivo por aqui. Agora respira fundo e volta comigo porque o mistério pode ser ainda mais denso do que esse. E se você acha que ninguém consegue enganar o sistema, você precisa conhecer a história do Uncle Jerry, um cérebro por trás da maior fraude da história do McDonald's. O link está na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo.